Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não vai ser uma resenha, vai ser uma leitura, digamos, uma resenha de uma leitura do primeiro capítulo desse livraço que eu comecei a ler, que é o Evgeny Onegin, do grande escritor russo do século XIX, Alexander Pushkin. E é isso, eu vou fazer uma série de vídeos para capítulos ou grupos de capítulos dessa obra-prima e, enfim, comentar as minhas impressões de leitura, fazer alguns paralelos que eu encontrei, enfim, testar um novo formato de vídeo. Esse primeiro vídeo, como vocês já estão vendo, está publicado no espaço público do canal e tal. Os próximos, se der certo, vão para a área de membros, tá? Eu vou, inclusive, antes de começar, já vou avisar que eu vou diminuir o valor da mensalidade da área de membros. Está muito caro, né? Eu fui um pouco sem noção, admito. Ainda mais porque na hora que eu escolhi os valores, eu escolhi em base a quanto eu recebo, que é diferente de quanto vocês pagam, porque o YouTube retém 30%. Então, enfim, fiz um cálculo, tá? Não funcionou muito bem. Mas eu vou alterar. Se você já assinou, eu te recomendo a mudar pro valor mais baixo, porque eu não tenho como cancelar aquele, eu não tenho como mudar o preço e cancelar. Então eu vou criar uma nova categoria intermediária, e se você assinou a mais cara, a que vai ficar mais cara, você pode mudar. Se você quiser deixar no mais caro e me pagar e fazer uma doação pro canal, eu vou achar muito fofo, muito legal. Mas se não quiser, tudo bem. Mas enfim, é isso, vou fazer meus comentários da leitura. Não vai ser um vídeo muito formal, muito técnico, vai ser talvez aprofundado, mas não sei se vai ser uma coisa muito quadrada e roteirizada. Vai ser minhas expressões de leitura. Quando eu terminar o livro inteiro, que eu ainda não terminei, eu já li bastante até, mas, quer dizer, não li bastante, li 3 capítulos, estou no 3º capítulo, são 8 capítulos. Mas quando terminar vai ter uma resenha direitinho, aí eu falo das impressões gerais. Mas achei divertido a ideia de fazer vídeos sobre cada um dos capítulos. Muito bem, acho que a maioria das pessoas que está assistindo até aqui já conhece esse livro, provavelmente já até leu ou está com vontade de ler. Eu sempre quis ler, porque esse livro, né, o nosso querido Evgeny Onegin, tem a fama de ser, dentro do universo da literatura russa, a grande obra-prima literária. Por mais que no Ocidente, e nem sei se no Ocidente, mas assim, em tradução, isso não fica tão claro, né? A gente tem a imagem de Harry Pais, Irmãos Karamazov, todas essas obras monumentais como o centro da literatura russa. Mas na Rússia, na língua deles, no universo das letras russas, esse livro é o cara, essa é a obra-prima do negócio. Ela não tem o mesmo impacto porque é em versos, isso aqui é um poema. Então, nunca numa tradução, por mais esmerada, por mais incrível e por mais, enfim, melhor que seja a vontade do tradutor, nunca vai ser original. Não é como essas grandes obras de prosa, Ana Karenina, que você, lendo traduzido, você consegue ter uma apreensão muito próxima de todos os méritos que fazem daquele livro ser uma obra-prima. No caso de um poema como esse, muito simplesmente fica retido numa tradução e não passa. Enfim, sempre que tive muita vontade de ler, na época que eu iria ler, tinha a edição da Atelier Editorial, que não era completa. Eu acho que eles nunca completaram. É uma coisa da Atelier Editorial de levar 20 anos para passar do primeiro para o segundo volume. Aconteceu isso com Orlando Furioso, assim, passou muito tempo do primeiro para o segundo volume. E eu acho que eles nunca publicaram o segundo volume do Evgeny Onegin. E aí eu não comprei, porque não vejo sentido em ler metade e não ler o resto. Mas se eles publicarem, eu vou querer comprar, etc e tal. Cogitei uma época ler inglês, ler uma tradução inteira em inglês, mas não cheguei a comprar e tal. E nesse interim foi publicado isso aqui, eu lesei, eu não comprei. E ano passado eu comprei, coloquei na minha lista coloquei nos meus vídeos, assim, listas de leitura para 2026, etc e tal. E peguei para ler agora. Eu tinha começado a ler, mas eu confesso que, assim, eu normalmente compro o livro, eu pego para ler o começo. Eu sempre faço isso. Quase todos os livros que eu tenho, eu li as primeiras 2 ou 3 páginas, para ter uma noção do que é. Eu faço isso com todo livro. E não me enlouqueceu, não. Eu peguei isso aqui, eu esperava mais, eu tinha uma expectativa muito alta. Peguei, li as 2 primeiras páginas e não funcionou pra mim. Mas mesmo assim, falei, não, vou ler, tal, me enrolei.
E acho que faz um mês decidi, não faz um mês, faz umas 2 semanas, decidi começar a ler. E aconteceu uma coisa que acontece às vezes quando eu vou ler um livro, e é engraçado isso, que eu sinto que eu erro a leitura, eu faço a leitura do livro errado, sem querer, entendeu? Eu leio com uma expectativa muito diferente do que me aguarda, e acabo me decepcionando, ou acabo não curtindo. A expectativa que eu tinha, por saber que isso aqui é uma obra-prima, é o grande, a Divina Comédia da literatura russa, é a Eneida, o que vocês quiserem, o Paraíso Perdido, o Shakespeare deles, eu imaginava uma coisa muito séria e muito, assim, aquela coisa monumental, colossal. Tem aquela coisa que muitas pessoas dizem, né? O Yuri do canal Livrada, que tem vídeos ótimos sobre esse livro, fala, né? Que você vai pra Rússia, eu nunca fui pra Rússia, mas você vai pra Rússia e tem essas avenidas monumentais, avenidas Pushkin, e dá a impressão que é uma coisa colossal. E eu peguei pra ler com essa expectativa. E eu não encontrei esse livro, eu encontrei uma coisa que eu não soube muito bem entender o que estava acontecendo. Então eu dei um tempo, dei aí uns dias e tal, aí falei, não, vou começar de novo, e com uma nova expectativa. Eu assisti os vídeos do Livrada, que foram ótimos, e me fizeram entender muito melhor o que é esse livro, aí eu consegui me sentir mais à vontade, mais preparado para fazer essa leitura. E saquei um pouco qual é a desse livro, e aí sim que eu entendi um pouco o que eu deveria esperar, né, qual era a minha expectativa. Eu comecei a ler de novo, e aí eu comecei a perceber que eu tava curtindo muito, e curtindo horrores. Nem tinha pensado em fazer o que eu tô fazendo aqui, de fazer um vídeo para cada capítulo, ou tentar fazer um vídeo para cada capítulo, quando eu comecei, mas conforme fui lendo e fui, enfim, curtindo e me divertindo, falei, não, acho que dá para fazer, dá para se divertir. Tem muitas referências nesse livro, então dá para se divertir. Tem muitas coisas que eu li, como eu gosto muito de literatura clássica, literatura antiga, entre aspas, muitas coisas que o Pushkin, que são do universo que o Pushkin está dialogando, apesar de não serem russas, não serem literatura russa, como eu li muitas dessas coisas, eu achei que podia ser divertido fazer essa leitura e essa resenha do capítulo, comentando quais são os intertextos que eu peguei, etc e tal. Eu peguei também, depois que eu li o capítulo, eu reli, comparando com, eu peguei o PDF, não tenho físico, não achei para comprar, a tradução famosa do Nabokov, sei lá como é que fala, que é o famoso escritor russo, que fez Lolita, etc, é famoso por ter uma opinião muito forte sobre absolutamente tudo. E ele tem uma tradução bem literal, ele tem um prefácio bem engraçado sobre essa tradução, ele rejeita qualquer possibilidade de uma tradução poética, que é um pouco que é bem o que o Rubens Figueiredo faz na contramão do Nabokov. Ele rejeita essa possibilidade, e ele tem essa tradução super literal, esquisita, só que ele tem, junto com a tradução, ele publicou 2 volumes de comentários. E assim, são 200 páginas para cada capítulo de comentários dele. A maioria são coisas muito específicas do universo da literatura russa, do universo em que o Pushkin vivia e tal. Então eu passei um pouco reto. Mas tem muitos comentários interessantes. Às vezes ele não é tipo um comentário assim de um autor grego publicado pela Cambridge. É um comentário do Nabokov. E ele tá a cada 2 páginas ou a cada 1 página metendo pau em alguém aleatório. Até postei no Instagram, assim, um storyzinhos comentando disso, que você passa, a cada 2 páginas ele tá xingando alguém, ele tá descascando alguém. Os críticos russos, os tradutores para inglês, os tradutores para polonês, o autor não sei quem, o vídeo, Pierre Corneille, o Ariosto, ele tá metendo pau em todo mundo. Mas é bem interessante. E eu consultei também uma tradução do italiano, que eu também achei na internet para consultar. Então, fui lendo com calma, anotando, tentando pegar as referências, e depois disso eu reli mais uma vez. Então eu li 3 vezes o capítulo inteiro, antes de fazer esse vídeo, e muito bem, é isso, a gente vai fazer os comentários. Antes de começar, queria fazer um pouco de contexto histórico e tal, mas eu não tô muito capacitado para fazer isso. Se vocês querem uma coisa assim mais geral, mais sobre quem é do Pushkin, o lugar do poema na literatura russa, eu recomendo vocês assistirem os vídeos que eu já falei do Livrada, que eles entram mais nesses aspectos gerais. Eu vou falar um pouco mais das citações, das alusões, etc. Vou falar um pouco mais da minha apreciação da poesia também. Então vai ser uma coisa um pouco mais detalhada. Então não vou fazer essa introdução biográfica e tal. Se eu fizer a resenha, talvez eu faça uma coisa mais quadradinha lá. Mas antes de começar a ler o poema, né, e comentar ele ponto por ponto, falar um pouco dessa edição e da tradução.
O Rubens Figueiredo, todo mundo conhece? Quer dizer, não sei se todo mundo conhece, mas muita gente conhece. É um grande tradutor do russo. É o tradutor que eu mais tenho lido dos clássicos russos, que esse está sendo meio o ano de literatura russa na minha vida. Esse ano passado. Ano passado eu li Ana Karenina e tal. Foi meio isso. Mas esse ano eu tô, vocês estão vendo as resenhas, eu tô frito em ler os clássicos russos. Tô lendo os curtinhos por enquanto, mas tô lendo. E o Rubens Figueiredo é um dos grandes tradutores. É um tradutor, enfim, com uma prosa em português muito boa, de ótima qualidade, muito sério, muito recomendado para todo mundo que entende do assunto. Mas ele não é um tradutor normalmente de obras em verso, né? Ele é tradutor de obras em prosa. Eu acho que essa é a primeira tradução dele, se não me engano, de uma obra em versos. E sempre é um desafio muito diferente. E eu tenho que falar, assim, sinceramente, que fiquei muito impressionado com a qualidade, como ele se deu bem, principalmente com a coisa das rimas. Ele optou por fazer uma tradução poética, né? O poema inteiro do Evgeny Onegin, não sei se inteiro, mas até onde eu li tudo, é baseado nessas oitavas, né? Nessas estrofes, que não são oitavas, né? Mas elas têm 14 linhas. Aqui, normalmente eu chamo de estrofe de oitava, porque vários poemas têm oitavas, né? Com 8 versos. Essa aqui não tem 8 versos, mas dá vontade de chamar de oitavas. São esses versos de 8 sílabas em cada verso, tem um ritmo bem específico, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tem um ritmo bem específico e uma sequência de rimas bem também específica. Que ele traduz isso para o português do melhor jeito possível, eu acho, ele mantém as rimas, ele é muito sagaz nas rimas, e pelo que eu consultei das outras traduções, é uma tradução muito próxima do original, né, no sentido, no aspecto semântico, no aspecto do fluxo de ideias, é muito fiel e muito transparente. Sempre tem questões, às vezes para colocar uma rima e para fechar uma rima, acaba criando uma certa ambiguidade que não tem no original, ou o contrário, definindo uma coisa que no original é mais ambígua, isso é inevitável. Mas ele se saiu muito bem nessa edição, eu gostei bastante. Críticas que eu tenho que fazer nessa edição, eu já vou fazer aqui, é um pouco, não a parte do Rubens Figueiredo, que eu não tenho, acho que muito que criticar, talvez eu faça um comentário ou outro pontual, mas a edição, eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisinhas dessa edição que me deixaram isso é meio fresco pra edição, pra tipografia, essas coisas, vocês me conhecem. Primeiro, que tem uma dificuldade nessa edição, que é coordenar as notas do próprio Pushkin, ele escrevia notas para o próprio texto, e ele vai nisso muito na onda do Lord Byron, que a gente vai comentar depois, mas também tem as notas do próprio tradutor, né, que esclarecem coisas que para nós não são tão claras. E eles optaram por fazer as notas do tradutor com asteriscos. Só que, às vezes tem 4 notas numa mesma página, numa mesma estrofe, e aí fica 4 asteriscos seguidos. E eu acho o resultado muito deselegante, muito feio, não sei se vai dar pra ver, tá aqui, né? Porque vai quebrando o verso, vai fazendo um buraco no verso, que eu acho muito desagradável de ver. Eu acho que podia colocar um númerozinho, ou um Azinho, um ABzinho. Achei pouco elegante da parte da Companhia das Letras. Outra coisa que... Frescuras, tá, gente? São frescuras tipográficas, mas eu acho que influencia muito a leitura de um poema como esse. Tem estrofes, né, que o Pushkin escreveu e que ele deixa essas lacunas. Tem uma coisa meio, entre muitas aspas, pós-moderna, tem uma brincadeira metalinguística nesse poema, bem divertida e etc e tal. Na edição do Nabokov, ele deixa o espaço inteiro da estrofe e deixa em branco. Aqui eles colocam esses 3 pontinhos. Eu não achei também tão legal, porque você não tem noção da extensão do buraco. Eu acho que tem um aspecto quase tipográfico nessas lacunas, assim, de dar a sensação que você está lendo uma coisa inacabada e que tá faltando um pedaço. É legal você ter uma noção visual de qual é o tamanho desse pedaço. Não sei se vocês vão achar a pessoa mais fresca do mundo, mas me incomoda. E a última coisa que se você vai fazer uma edição de um negócio desse, tudo bem, tem a dificuldade das notas, etc. Mas eu acho feio as estrofes ficarem andando. Eu acho que o ideal é as estrofes ficarem sempre inteiras nas páginas, porque a estrofe, no fim das contas, ela é uma unidade de texto, né? Ela é a célula de texto. Não é a menor célula, mas ela é uma unidade fechada de texto. E é legal você ter a estrofe inteira no olho e começar a perceber todas as simetrias e todos os refinamentos estruturais da coisa. E se você fica andando com ela,
Não sei, não funciona muito bem. Tudo bem que eles tenham cuidado de não deixar uma linha sozinha, que seria absurdo. Normalmente são pares de linhas que são cortados e tal. Mas eu preferiria se fosse tudo na mesma página. Ainda mais porque às vezes eu invento de fazer esse tipo de coisa que vocês vão ver aqui. E aí é legal ter tudo na mesma página mesmo. Cadê? Começa a fazer esses mapas estruturais e tal. É legal que esteja tudo na mesma página. Acho que é isso que eu tenho a comentar da edição. E podiam colocar no cabeçalho o nome do capítulo, para ficar mais fácil de achar. Mas enfim. Mas é muito bom. A tradução tá ótima, eu consigo me divertir. O mais importante da tradução é que eu consigo me divertir pra caramba. Eu consegui curtir o texto, eu consegui achar lindo o poema. Me deu até vontade de um dia, tentar aprender russo. Muito mais pra frente e sem pressa, sem ser agora, mas me deu vontade de aprender russo. Fiquei cogitando assim, um dia eu poderia aprender russo. Nunca tive essa vontade lendo outros clássicos russos de prosa. Quer dizer, já tive, mas assim, nunca foi tão forte quando eu li isso aqui. Fiquei realmente curioso de como será que é isso no original. Mas bem, prefácios e introduções, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Para quem não sabe, vou começar a falar disso agora, né? Olha que incrível. Evgeny Onegin é um poema, né, que conta a história de um aristocrata russo do começo do século XIX. O poema foi escrito entre 1825 e 1872 e conta a história desse protagonista, o famoso Evgeny Onegin, que é esse dandy, um cara jovem, sedutor, assassino, talvez. Me parece que ele vai ser assassino no momento da história, pelo que eu fiquei sabendo. E eu acho que quanto menos você sabe, mais divertido vai ser a leitura. Tudo bem se você tiver os spoilers, não vai estragar, não tá estragando saber que, enfim, ele vai matar alguém em algum momento. Mas é legal ler assim, sem muito contexto. E o poema começa, né, ele tem uma dedicatória, ele tem uma epígrafe, tem uma dedicatória, que eu não vou me demorar muito, eu não consegui tirar muita coisa dessas partes. Talvez quando eu acho que sempre dedicatórias e epígrafes são melhores lidas depois que você lê o negócio inteiro. Sempre. A gente lê e eles tentam tirar muita coisa dessas epígrafes, dessas introduções, mas geralmente elas fazem mais sentido depois que a gente lê tudo. Ana Karenina, assim, acho que dá pra entender aquela epígrafe, Deus é a minha vingança, essa coisa aí que ele abre o Ana Karenina do Tolstói, você só entende depois que você terminou de ler o livro inteiro. Né? Então vou pular a epígrafe. E o poema começa com uma citação direta. A primeira estrofe, né, do poema começa com uma citação direta, entre aspas, não diz de quem, não diz nenhum contexto, simplesmente uma citação direta, muito divertida. Vou ler para vocês a primeira estrofe, porque ela é o máximo. Diz assim: meu tio, de elevados preceitos, ao cair com grave enfermidade, de todos cobrou muito respeito. Uma excelente ideia, é verdade. Seu exemplo é ciência de vida. Mas, meu Deus, que lição aborrecida. Noite e dia, a um doente grudado, sem poder dar um passo para o lado. Que cilada astuta, que baixeza, manter um moribundo entretido e seu travesseiro bem fornido. Servir seu remédio com tristeza, dar suspiros e pensar, no fundo, que o diabo o leve logo do mundo. Fecha aspas. Essa é a primeira estrofe. Você não sabe de que ele tá falando, não sabe nada, mas você sabe que aparentemente alguém que tem um tio que tá morrendo está de saco cheio desse tio e tá esperando esse tio morrer por algum motivo. E é muito divertido, porque, vamos lá, como a gente vai perceber nos próximos minutos de vídeo, Evgeny Onegin é um poema que vai dialogar com toda a tradição literária ocidental. Ele vai puxar referências da literatura latina, da literatura italiana, da literatura inglesa, da literatura francesa, de todo tipo de lugar. Ele está mobilizando e tem, ainda que não seja tão explícito, mas claramente tem uma pretensão de criar algo que nunca tinha sido feito naquela língua, né, no russo. De criar o que ele acabou se tornando, né, o grande poema nacional da coisa. Só que ao mesmo tempo que ele tem todo esse conhecimento de tudo que acontece na história da literatura europeia, não tudo, mas muito do que aconteceu na história da literatura europeia, ao mesmo tempo que ele tem toda essa sagacidade de perceber e ir roubando diferentes coisas, essa primeira estrofe tem uma recusa total de começar seguindo qualquer modelo conhecido de começo de poema. Ele não começa com uma invocação às musas, ele não começa como, não sei, uma Ilíada, uma Odisseia, uma Eneida, não começa com
enfim, mesmo com um recurso conhecido como media res no meio da história, como é o caso da Eneida, mesmo assim, mesmo que ele comece desse jeito, ele começa de um jeito muito esquisito, né? Com literalmente uma coisa sem nenhum contexto, um desabafo, um desabafo muito leviano da parte desse personagem, né? Que, enfim, a gente não sabe quem é. E é muito engraçado isso. Porque desde o começo, assim, e é aí que tá o negócio da minha leitura, né? Se você lê a série com toda a pretensão de, eu vou encontrar aqui, sei lá, a nova Divina Comédia, você cai do cavalo com esse começo, porque ele é esquisitíssimo. Se você não abre isso aqui, não consegue perceber que tem um intuito cômico aqui, tem um intuito muito, vamos lá, disruptivo, você lê essa primeira estrofe e você fica, o que está acontecendo? E nas próximas estrofes, ele vai nos apresentar esse personagem, né, que é um jovem leviano, que pensava assim na poeira de sua carruagem, pela graça de Zeus soberano, herdeiro de toda a sua linhagem. Ele vai apresentar minimamente essa personagem, que é um herdeiro, tal, não tem muito dinheiro, mas ele tá pensando isso porque ele tá ajudando o tio, enfim, ele tá circulando o tio porque ele quer pegar a herança do tio, ele vai pegar, obviamente, e ele é um cara, exatamente como diz o verso, leviano. As primeiras, eu tenho um mapinha aqui do poema para poder fazer esse vídeo. As primeiras, 7 estrofes, vão contar um mínimo necessário para entender quem é essa figura do Evgeny Onegin. Ele tem toda uma vida luxuosa, tem bons professores, é muito inteligente, aparentemente, mas ele se destaca e ele se esforça muito para brilhar na vida social dele, né? Para brilhar no círculo aristocrático, etc. e tal. Ele é um sedutor, né? Logo no começo fala, né, de como ele incendiava o sorriso das damas no curto fogo de seus epigramas. E na estrofe 6, logo no comecinho, a gente vai saber que ele também estudou o mínimo de cultura clássica, né, o latim, o grego e tal. Essa estrofe 6 e 7 é bem divertida, porque ele vai mostrar no fim das contas, ele sabia o latim só para contar algumas piadinhas e para poder causar alguma impressão. E nisso ele lembra um pouco o protagonista do Vermelho e Negro, né, que é divertidíssimo, ele vai decorando as passagens de latim, ele consegue subir na vida recitando latim para pessoas que não sabem latim, que ficam muito impressionadas. Não é bem isso, mas dá aí para fazer essa relação. E aí é bem legal porque na estrofe 7 também, quando ele fala dos gregos, mostra que ele, apesar de não ligar tanto para isso, o que ele realmente ligava era Adam Smith, né, economia, como a nação enriquece sem rimas, do que vive, do que faz seu tesouro. Isso é divertido, porque a gente esquece quando a gente está lendo. Isso daqui é um poema, isso aqui foi escrito por um poeta, por alguém que ligava para rimas. E o protagonista que ele está descrevendo nessa história vai na completa contramão disso. Ele é um cara que é alguém que diz que a nação enriquece sem rimas, né? Então tem uma separação clara entre o narrador, a visão do narrador e a do personagem. Isso é importante porque em algum momento desse primeiro capítulo os dois vão se encontrar. O narrador vai encontrar o personagem e eles vão ficar amiguinhos, eles vão trocar ideias, vão ter coisas em comum. E quando você lê essas partes mais pra frente, talvez você esqueça que logo no começo o Evgeny Onegin é retratado como uma pessoa muito fútil e que não liga pra poesia, não liga pra arte. Muito bem. Aí entre as estrofes 8 e 12, o Pushkin vai nos contar como o Evgeny Onegin também é quase um sedutor profissional, ele é como ele seduz as damas, ele fala, né, do curto fogo de seus epigramas, é bem divertido isso, de como ele tem toda a arte de arrancar as confissões do medo, espreitar carinhos impensados, vencer com paixão e intelecto os preconceitos mais arraigados. Ali na ordem errada os versos, eu tô lendo meio improvisado. E ao mesmo tempo tem um ar de dissimulação e tem um ar de uma capacidade assim de manipulação das pessoas, os esposos, ele dá a entender que ele pega mulheres casadas, etc e tal. E ele inclusive faz uma comparação divertida do Evgeny Onegin com
o Ovídio, que escreveu os poemas eróticos, A Arte de Amar, enfim. Dentre todos os mestres da literatura antiga, é um dos menos sérios, um dos mais divertidos, o Ovídio. Eu adoro o Ovídio. Leiam o Ovídio. Os poemas A Arte de Amar, Os Amores e tal. Mas é importante também ter em mente, né, que a referência do Ovídio não é só para os poemas eróticos, também é para os poemas do exílio, que, como diz a própria nota do Rubens Figueiredo, foram escritos exatamente no mesmo lugar onde o Pushkin começou a escrever o Evgeny Onegin. Uma coincidência divertida, né? E eles têm muito a ver, né, o tom dos poemas do exílio com o tom do Evgeny Onegin, às vezes, eu senti. Os diálogos com o leitor, todas essas coisas que, enfim, vamos falar logo mais. E muito bem, e aí nós temos a primeira lacuna do poema. Não sei se é a primeira lacuna. Não, a segunda lacuna, que tem 2 estrofes que estão sumindo. E sem dar explicação, a história continua com o começo do dia do Evgeny Onegin, né? E a gente vai acompanhar um dia na vida desse cara. Ele recebe convite para 3 eventos diferentes. Ele vai receber convite para um jantar, um baile e uma ópera, um teatro, uma apresentação teatral. E ele vai para as 3 coisas, uma depois da outra. E aí acontece uma coisa muito divertida, que é bem longo o dia na vida do Evgeny Onegin, vai das estrofes 15 a 36. Que a gente vai ver o narrador tentando acompanhar ele, nem sempre conseguindo. O narrador às vezes tenta ir atrás do Evgeny Onegin, mas o Evgeny Onegin, enquanto o narrador tá entrando numa digressão maluca, tá falando de sei lá o quê, o Evgeny Onegin vai para outro lugar e o narrador perde o Evgeny Onegin, ele tem que encontrar. Isso é muito divertido. Isso já começa a haver um aspecto importante desse poema, que é, muitas vezes, assim, em termos narrativos, isso é engraçado, isso é clássico do romantismo também, do Lord Byron, de uma série de soluções, que os eventos importantes da ação são rápidos e são pontuais. Ele cria uma grande expectativa para alguma coisa, criando uma digressão maluca e longa. Quando ele chega naquilo, é super rápido, ele cria toda uma expectativa, resolve aquilo rapidamente, já cria uma nova digressão. Então você tem uma estrutura que é meio maluca e ela é meio dispersa, ela vai costurando por todos os lugares. O que não quer dizer que é improvisado. Muito pelo contrário, não tem quase nada de improvisado. É extremamente inteligente e bem pensado. Mas ele tem essa estrutura um pouco freestyle, aparentemente. E essa primeira parte, né, do dia na vida de Evgeny Onegin, dá a ver um pouco isso. Porque você vai ver que o narrador começa a contar o que o Evgeny Onegin está fazendo, aí o narrador começa a falar da vida dele, sobre, enfim, os assuntos mais absurdos possíveis. Aí ele volta, te conta. Ele não te conta, às vezes, como é que foi o baile, não conta, ele simplesmente fala, ele dançou no baile e ele já tá voltando para casa. Então você tem essa brincadeira constante com a sua expectativa de leitura, que, como eu disse, se você não tá com a expectativa certa para ler esse poema, você toma um susto, porque ele tá operando de outro jeito. Eu acho que uma das melhores comparações que eu posso fazer de como funciona esse poema, e que, enfim, é um livro que eu amo de paixão, quem me conhece sabe que eu, sempre que posso, falo dele, é o grande poema italiano do Renascimento, maravilhoso, divertidíssimo, que é Orlando Furioso, do Ariosto, que sabemos que o Pushkin conhecia, que ele tentou traduzir alguns trechos, e é exatamente assim que funciona a estrutura do Orlando Furioso, exatamente assim. Ele vai te criando essas expectativas. No caso do Orlando Furioso, você tem uma montanha de personagens, ele perde os personagens, ele tinha aquela expectativa de saber o que 2 personagens vão fazer, e ele muda de personagem, aí ele começa a falar com você, ele brinca com você, e quebra essa expectativa o tempo todo isso. E eu acho que o Pushkin herdou, e não sei se herdou, mas ele buscou muito desse modo de pensar a estrutura do poema do Ariosto, que enfim, é um poema maravilhoso. Leiam um dia o Orlando Furioso também. Ele é bem mais longo que isso aqui. O Evgeny Onegin é relativamente curto. Tem aqui 300 páginas. O Orlando Furioso tem 1.590 páginas nessa edição. Ele é enorme. Eu preciso ler e fazer. Eu quero muito fazer, igual que eu tô fazendo aqui do Evgeny Onegin, fazer do Orlando Furioso. Acho que seria divertidíssimo. Mas não sei se eu tenho coragem, porque é muito longo. Enfim, a gente vai acompanhar o dia na vida do nosso querido Evgeny Onegin.
Muito bem. Primeiro ele vai jantar, e a janta ocupa duas estrofes. Não tem uma simetria assim de a mesma quantidade de estrofes para janta, depois para ópera, depois para o baile. Não. A janta é praticamente uma estrofe, né? Uma estrofe e meia, mais ou menos. Aí ele vai pro teatro. A parte do teatro é incrível, porque antes dele chegar no teatro, o nosso narrador já vai chegar lá antes e ele vai assistir um balé, né, que ele vai pro baile também, mas ele vai no teatro assistir um balé. E ele vai, antes mesmo do Evgeny Onegin começar lá, fazer toda uma digressão muito bonita, que é sobre como era o teatro de outrora, né? Aparentemente o teatro na época, a gente está falando, isso aqui foi escrito em 1830, mas a história se passa um pouco antes, e ele fala de como eram melhores os espetáculos, os atores, etc. Ele faz uma das primeiras referências que eu consegui pegar certeiras, que ele fala, né, descrevendo novamente o Evgeny Onegin, né, juiz teatral de rigor implacável, adorador volúvel e instável de atrizes de gestos sedutores, cidadão honorário dos bastidores, Onegin dispara rumo ao teatro, onde qualquer um acha normal, etc e tal. Esse verso bonitinho, adorador volúvel, instável, se você conhece Racine, é um verso direto, quase literalmente traduzido da Fera do Racine, que eu tinha separado para não ter que ficar procurando. Tem um verso famoso do Racine que é Volage adorateur de mille objets divers. Adorador volúvel, adorador volúvel. Então, se você é um leitor culto da época, você provavelmente pegaria do Pushkin várias dessas referências. E aí o mais divertido é que alguns versos depois ele vai falar, voltando às aspas, onde qualquer um acha normal aplaudir um entrechar banal, vaiar Fedra e Cleópatra a cada ato. Fedra sendo justamente a peça de onde ele roubou o verso lindo do Racine. Aqui tem um comentário a fazer a nota, me parece, né? Que ele fala que Fedra, sim, é do Racine e Cleópatra seria a Cleópatra de Antônio e Cleópatra do Shakespeare. Até onde eu conheço um pouco de história da literatura, história teatral, tenho dúvidas, não posso dizer com certeza, de que Cleópatra fosse a peça do Shakespeare. Eu não sei se Shakespeare era muito lido no começo do século XIX na Rússia, ou conhecido. E principalmente Antônio e Cleópatra, que não é uma das peças mais famosas. Me parece que é mais provavelmente, e eu acho que o Nabokov, no comentário dele, também fala isso, de que seja uma outra peça como a Cleópatra, provavelmente francesa. Parece que muito da cultura do Pushkin, principalmente das obras de literatura inglesas, se dava através da França. Ele parecia que não conhecia muito bem inglês, cometia erros de tradução grotescos quando ele tentava ler. Tem isso um pouco. Mas enfim, e aí nós temos alguns versos em que o narrador vai lamentar a decadência do teatro, e o narrador é bem interessante porque ele tem uma personalidade que cada vez vai ficando mais forte, né? Ele vai ocupando um espaço cada vez maior na narrativa, e conforme você vai lendo o poema, você vai percebendo que não é uma narração comum, você tem um narrador que tá louco também para dar os pitacos dele sobre tudo, e nem sempre, isso é muito bonito, ele se destaca do protagonista, ou dos protagonistas. Ele às vezes você não consegue dizer muito bem se aquele verso, aquela passagem diz respeito só ao Evgeny Onegin, só ao narrador, ou aos dois, ou um terceiro personagem que vai aparecer, ou se já apareceu. É tudo um pouco opaco, assim, se você lê sem muita atenção. Com mais atenção, você começa a perceber um pouco melhor o jogo. Muito bem, e aí ele chega no teatro, tá vendo, né, aquele espetáculo, a descrição que o Pushkin faz do teatro é muito bonita, mas ele não se demora muito a descrever esse espetáculo que o Evgeny Onegin tá vendo. Ele tem um cuidado de descrever não tanto o que está acontecendo no palco, mas o que está acontecendo em volta. E o que está acontecendo não só com aqueles aristocratas daquele mundo, mas também com os lacaios e os servos que estão em volta esperando. Eu acho tão bonito esse detalhe, né, porque, enfim, você tem uma colagem bonita, né, do universo elevado, no universo aristocrático, com um universo mais... os níveis muito, entre aspas, mais baixos e mais humildes da sociedade, né. Então ele fala, né, no começo da estrofe 22, entre aspas, no palco, dragões, diabos, cupidos pulam, gritam, se unem, se repelem. No vestiário,
Lacaios exauridos dormem sobre os casacos de pele. No teatro, não param de aplaudir, vaiar, fungar, apupar, tossir. A luz de lampiões, dentro e fora, ainda brilha acesa àquela hora. De frio os cavalos estremecem, irritados com os duros arreios. Em volta do fogo, alguns cocheiros xingam os patrões enquanto se aquecem. Nisso, Onegin se vai, não se poupa, depressa para casa, trocar de roupa. Então, novamente, você tem aquela coisa de que nunca nenhuma ação parece fechada em si mesma. Parece que todas as ações são interrompidas, a descrição começa e corta, e a gente já vai ver o Onegin indo para outro lugar. E aí nós temos uma parte divertidíssima, que é as estrofes 23 a 26, que a gente vai acompanhar o Evgeny Onegin se preparando para o próximo evento, né? Então ele vai se maquiar, ele vai se trocar, etc. É muito divertida, essas estrofes são muito divertidas, e eu senti um diálogo relativamente claro com um poema que é maravilhoso, pouco conhecido. Não sei se existe uma tradução em português, deve existir. E eu tenho que tomar cuidado para falar o nome dele, porque é um termo em inglês meio infeliz, que se usa para dizer tanto rápido quanto, enfim, um negócio que se eu falar vou ser desmonetizado. Mas é um poema maravilhoso do grande poeta inglês do século XVIII, Alexander Pope. Se chama, em português, O Rapto da Mecha. É um poema maluco, um poema satírico, que, assim, faz uma série de relações com a Ilíada, a Odisseia. Ele é digamos, um épico satírico, assim, um épico... É o equivalente, assim, feito por um grande poeta e com uma poesia muito boa, é o equivalente, assim, de um Todo Mundo em Pânico, assim. Ele faz um Todo Mundo em Pânico da Ilíada, e ele trata um assunto completamente absurdo e banal, como se fosse um evento épico. Se não me engano, faz tempo que eu li. O assunto que acontece é que um cara maluco, assim, sem nenhuma ideia, tava afim de uma moça, ele corta um ramo, uma mecha de cabelo da moça. É isso. E aí tem todo um BO, parece que foi uma coisa que aconteceu mesmo. E ele tem que devolver a mecha de cabelo. Eu não lembro exatamente o que acontece, mas é uma coisa, assim, uma coisa bem esquisita, prosaica e completamente inexplicável e absurda. E ele transforma isso num poema épico, né? Que terrível ofensa surge das causas amorosas, que lutas soberbas surgem das coisas triviais. Esses são os primeiros versos. É bem divertido. Só que tem uma parte, antes de acontecer o rápido da mecha, logo no primeiro canto do poema, que é bem curtinho. Quem sabe eu releio e faço uma resenha, acho que seria divertidíssimo. Que ele descreve a toalete da moça que vai ter a mecha cortada. E é divertidíssima a descrição que ele faz de todos os cosméticos e produtos e roupas e tudo mais. Tem umas fadas que ajudam ela a se maquiar. É bem engraçado. E para mim é muito claro que o Pushkin tá dialogando com esse poema quando ele descreve o Evgeny Onegin se maquiando, porque é muito engraçada a descrição, muito engraçada. Mas enfim, e a gente tem ele se maquiando. Nesse processo, o narrador vai se demorar um pouco mais para falar das roupas dele. E é bem engraçado que ele faz uma coisa que é bem comum nos poemas épicos, que é quando o narrador, o Dante faz muito isso, ele se desculpa de não ter habilidade suficiente para descrever a enormidade, a dificuldade daquele assunto que ele vai se propor a descrever. Tem um caso famoso no começo do canto 32 do Inferno, que o Dante, um pouco... Não é exatamente uma desculpa, né, mas é um momento em que o narrador se dirige ao leitor. É um pouco um esforço de captar a benevolência do leitor, né? De dizer, se eu tivesse rimas que pudessem descrever, não sei o que lá, meu estilo não basta para descrever, etc. E tudo mais. Que Pushkin usa isso para descrever a dificuldade de retratar as roupas da moda que o nosso protagonista usa. Então tem um pouco essa coisa divertida. E ao mesmo tempo tem uma coisa mais profunda que ele faz enquanto ele está fazendo isso, que é um pouco uma polêmica em relação ao uso de palavras estrangeiras no poema. Me parece, pelo que eu li, que o Evgeny Onegin, apesar de ter toda essa pretensão de ser um poema fundador, de ser, enfim, uma obra-prima, e é um poema que eu acho que quem escreveu, eu acho que fica muito claro para mim, tinha noção de que ele estava escrevendo uma obra-prima, uma obra definitiva para aquela língua. Mas ele
faz isso usando muitos termos estrangeiros, né? Me parece, pelo que eu li nos comentários de Nabokov, que há muitos estrangeirismos no poema original. E há alguma polêmica, porque, por exemplo, aqui na nota fala, né, que existia um dicionário que tinha sido feito alguns anos antes, em 1789, algumas décadas antes, que é o dicionário da Academia Russa, que se excluíam estrangeirismos considerados desnecessários. E aí ele faz pede um pedido de desculpas enquanto ele está descrevendo essa impossibilidade de retratar as roupas do rapaz, de como ele não conseguiu não usar somente os termos do acadêmico dicionário. Eu vou ler a estrofe inteira porque ela é bem divertida, e vocês vão entender do que eu estou falando. Abre aspas. Já que atraía sua curiosidade, com tal zelo em cuidados pessoais, devo agora, à culta sociedade, mostrar as roupas do meu rapaz. Claro, é audácia e um risco fazê-lo, mas meu ofício aqui é descrevê-lo. Pantalon, frac, gilet. Porém, são palavras que o russo não tem. Vejo, e desculpem os exageros, que meu pobre estilo bem podia ser menos rendido à euforia do uso de termos estrangeiros. Mas já faz tempo que fui usuário do acadêmico dicionário. Então tem essa diversão e essa polêmica um pouco, né? Porque numa coisa, entre muitas aspas, fútil dessas, fútil e leviana, né, essa descrição das roupas, ele encontra um jeito de criar uma certa polêmica linguística e tudo mais. Mais pra frente, nós vamos ter também uma passagem maravilhosa em que você tem quase uma mini poética do Pushkin, que é bem bonita também. Mas enquanto ele está falando disso, ele faz essa mini digressão para falar da dificuldade de descrever as roupas. Novamente, o nosso protagonista se escapa e ele já perdeu o protagonista, que já está indo embora, já está indo pro baile. E é linda a descrição que ele fala, né, de chegar perto do baile e por trás dos vidros, em sombra breve, perpassam perfis e silhuetas da moda em desvairadas vinhetas, fecha aspas. E aí ele encontra o herói. A parte do baile também são 2 estrofes super breves, mas assim que ele entra no baile, entra uma digressão novamente enorme, que eu acho que tem aí umas 6 estrofes, que é muito bem sobre pés femininos. Por algum motivo, baile, as mulheres bailando os pés, o narrador se encanta com isso e decide fazer uma digressão longa para elogiar os pés das amadas que ele amou na juventude. E, cara, que passagem maravilhosa, assim, é absolutamente maravilhosa. Acho que quando eu cheguei nessa passagem eu falei, nossa, eu realmente estou gostando desse poema. Porque tem uma coisa muito engraçada, né? Vamos lá. Como vocês já devem ter percebido assistindo meus vídeos aqui no canal, eu sou um rapaz homossexual. Eu não gosto de mulheres. Eu sou homossexual, gosto de rapazes. E se tem alguma coisa que assim, não tá no universo de meus interesses, é pés femininos, que é o assunto dessa estrofe. Aparentemente estava no universo de interesses do Pushkin. Provavelmente ele era o que a gente chama de alguém que tinha fetiche em pés. Eu não tenho esse fetiche, nem por homem. Não gosto, não gosto, não funciona pra mim. Mas muito bem, eu achei incrível, assim, esse poder da literatura, né? Eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Acho muito mais incrível ler algo que pertence a um mundo, a uma pessoa, assim, com quem eu não tenho nada em comum. Ler alguma coisa que essa pessoa escreveu e achar maravilhoso e gostar de algo que diz respeito a uma coisa objetiva que não tem nenhuma relação comigo, um interesse que eu não tenho nenhum interesse de fato, do que, sei lá, ler Eduardo Luiz com problemas parecidos com meus e ficar, enfim, lendo e mastigando um universo literário que é muito próximo do meu. Eu acho muito mais estimulante quando eu vejo algo bem escrito, algo bonito, sobre algo que não tem nada a ver com a minha vida, entendeu? E eu me sinto no lugar de, sei lá, um rapaz hétero de, sei lá, seus 20, 30 anos que é completamente fissurado nos pezinhos das damas. E essas estrofes são divinas, assim, são muito bonitas, elas vão ficando cada vez mais bonitas. Porque ele vai falando dos pés, mas é como se ele visse o mundo através dos pés, assim, o cara é realmente apaixonado por isso, é apaixonado, ele fica transtornado. E tem 2 estrofes, as 2 últimas, que são divinas, absolutamente divinas. As 3 últimas, né? A 32 e a 33. A 32 tem uns 4 versos que ela termina, que são muito bonitos. Vou até ler com calma para vocês entenderem. Mas assim, são divinos. E é justamente isso.
tem essa imagem do pé, mas você vê os pés passando por todo tipo de lugar, assim. Ele vai descrevendo a natureza nos pés, os dias, os almoços, os jantares nos salões, os pés embaixo da mesa. Os pés estão em todos os lugares, né? E é como se, assim, ele tivesse uma fixação tão absurda por aquilo. Vou até tomar uma água aqui. Fixação tão absurda, assim, um fetiche que transtorna tanto o cara, assim, deixa ele tão... que aquilo se torna quase uma coisa que entra em todas as coisas que ele vê, né? É uma coisa que ele não consegue escapar, que aquilo, sei lá, se metamorfoseia em todas as imagens que ele descreve no poema. Enfim, é muito bonito. E lendo Nabokov, parece que de fato essas estrofes são muito amadas e muito famosas dentro da literatura russa. Mas enfim, vamos ler esses 4 versos que eu achei lindos. Na primavera, em prados floridos, no inverno, junto à lareira antiga, no brilho do assoalho espelhado, no rochedo à beira-mar escarpado. É lindo, né? Porque é conciso, e você tem uma série de imagens em oposição, né? E isso trabalha em função da rima, né? No primeiro verso você tem a primavera, no segundo você tem o inverno, no terceiro você tem uma imagem do assoalho liso, espelhado, no quarto você tem uma imagem totalmente oposta, que é a rocha escarpada, áspera, a água opaca, sem refletir a luz, né? Essa coisa totalmente diferente. Então, é isso, você vai vendo um pouco essas imagens do mundo e o que está sempre acontecendo é o pé, e a coisa que ele acha linda. É muito bonito. E parece, pelo que eu vi no Nabokov, ele fala disso, todos esses versos têm o mesmo ritmo, é um tam-tam, 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 tam-tam. Enfim, deve ser uma coisa linda em russo. Dá vontade de aprender russo só para ler o que Pushkin tem a dizer sobre pés. Incrível, né? E aí na estrofe seguinte, ele continua essa imagem do mar, né, ele terminou a estrofe falando no rochedo à beira-mar escarpado. Ele começa a estrofe seguinte falando: lembro o mar bravo, a sôfrega espuma, as ondas me davam inveja e dor, quando acorriam em fila, uma a uma, para deitar-se a seus pés com amor. Que ânsia eu tinha de, uma vez que fosse, como as ondas, beijar seus pés doces. Nunca, nem nos dias mais fogosos de meus anos jovens buliçosos, eu tinha anseios tão torturantes de beijar lábios de jovens armidas, a flor das faces enrubescidas, ou fartos seios de ânsia palpitantes. Não, nunca um arroubo de paixão dilacerou assim meu coração. E aqui a referência de Armida, uma diferença bem divertida, que é do grande poema também do Renascimento italiano, Gerusalemme Liberata, do Torquato Tasso, ou Jerusalém Libertada. Eu acho que não tem uma edição em catálogo, tem uma tradução do Clube de Literatura Clássica também. E depois ele vai falar mais do Tasso, do Torquato Tasso. Enfim, os sonhos dele com os pés. É maravilhoso esse trecho, é maravilhoso. Como eu disse, foi esse momento que eu falei, nossa, de fato estamos diante de algo muito diferente do que eu estava esperando, mas que é poesia de grande qualidade. Infelizmente, ler traduzido nunca é a mesma coisa. Por mais que eu ache que o esforço do Rubens Figueiredo tenha sido muito, muito, muito bem realizado, né? Eu sinto, assim, que ele focou muito nessa tradução, acho que dá para usar o termo fiel, essa tradução literal e que respeita muito o conteúdo do original, e com a inteligência de combinar as rimas. O que eu acho que ele sacrificou, e eu acho que tá tudo bem, não é uma crítica, assim, isso é péssimo, eu acho que ele não tem nesses versos o tipo de ritmo, o tipo de cuidado com o ritmo de cada verso e com os padrões rítmicos, etc., que eu acho que o original deve ter, e que poesia em português, normalmente grande poesia em português tem, mesmo versos, um número definido de sílabas ou não. Acho que às vezes os versos têm um ritmo que não é tão elegante, né, individualmente. Mas como leitura de estrofe, funciona muito bem, você consegue perceber bem a estrutura que eu imagino esteja no original, enfim, uma tradução muito boa. Mas, como eu disse, nunca é a mesma coisa, dá vontade de ler o original. Dá muita vontade. E muito bem, termina aqui, depois dessa digressão maluca,
O narrador pergunta, e o meu Onegin ainda dança? Com sono vai do baile para a cama. Ou seja, ele perdeu novamente o Onegin, enquanto ele ficava delirando nos pés. O Onegin já voltou para casa. E as próximas estrofes, que eu não vou me demorar tanto, né? Vou começar a descrever um pouco o tédio, esse tédio aristocrático e tipicamente do século XIX, assim, esse spleen, esse termo importante que o próprio Pushkin usa, ele faz uma nota bem divertida, nota número 7, para falar disso. Esse termo, né, esse termo um pouco define as próximas estrofes, que são as estrofes 37 a 44, que são um pouco sobre esse tédio existencial do Evgeny Onegin, essa sensação de romântica, clássica, que a gente vê no Lord Byron tanto, etc. E tem dois versos, acho que resumem bem isso, né, que são os versos finais da estrofe 38, que ele fala assim: nada interessava ou comovia, para tudo olhava e nada havia. Então esse estado, assim, de tédio existencial mesmo do Evgeny Onegin e tal, nesse momento eu sinto, ele mesmo faz também a referência, que é a grande referência, eu acho que desse poema, que é o Lord Byron, não tem como não falar do Lord Byron. Lord Byron tá tendo um renascimento, né, aqui em português, tô vendo várias edições, teve a tradução do Dom Juan pelo Clube de Literatura Clássica, vai ter esse ano uma tradução nova, que vai sair pela Autêntica, Clássica. A editora Perspectiva, se não me engano, publicou também uma coletânea de traduções do Lord Byron, enfim, a gente está com muitas traduções do Lord Byron. Não sei se alguma dessas tem uma tradução, se a coletânea, no caso, tem uma tradução integral de uma das obras principais dele, que não é tanto Dom Juan, mas é o Childe Harold Pilgrimage, que é uma série de... é um poema em 4 cantos, que narra esse personagem, que é o Childe Harold, viajando pela Europa, né, um grand tour. Ele passa por Portugal, a parte que ele passa por Portugal é divertidíssima, ele odeia Portugal, passa pela Albânia, pela Grécia, eu acho que é Albânia, não lembro. Ele vai para Waterloo também, ele vai para a Itália, o último canto inteiro na Itália é maravilhoso. Tal. Eu li, tô pensando em reler para ver resenha também, porque é um poema que eu amo. E o Evgeny Onegin tem um diálogo muito forte, o jeito de narrar, o jeito engraçadinho, o tom irônico, essa figura de um cara que vem muito daqui, desse tédio existencial romântico, essa sensação de incompletude, de vida desperdiçada e de, enfim, desinteresse total por tudo. E aí tem uma coisa importante que acho que dá para começar a tentar esboçar aqui no vídeo. Eu vou tentar falar mais disso conforme eu for lendo, porque é uma impressão que estou começando a desenvolver, não dá para dizer com certeza. Eu tenho a impressão, assim, quando eu comecei a perceber que tem essa referência clara pro Childe Harold e tal, assim, você lê, eu gosto de Lord Byron, mas assim, não é um livro, como eu disse, eu tive esse preconceito, e ele é importante para entender um pouco qual foi a minha experiência de leitura, de que... O que eu tenho aqui? Marca a página. De que enfim, tava lendo errado, tinha toda essa pretensão do Pushkin ser muito sério. E quando eu comecei a perceber que tinha esses diálogos com o Childe Harold, e eu comecei a perceber isso desde o começo, obviamente, fiquei meio confuso, né, porque, assim, Childe Harold é muito legal, é muito divertido, mas, assim, não é exatamente a nossa definição de grande poesia, uma coisa, assim, incrível, imponente, a obra-prima da literatura inglesa. Não é. Ele é muito divertido, ele é muito cômico, ele é muito... Às vezes ele beira um pouco caricato, às vezes ele é meio tosco. Tem um pouco isso, não é uma coisa tão limpa assim. E fiquei um pouco assim, será que o Evgeny Onegin é um Childe Harold russo? E é meio isso e acabou? Será que... Eu fiquei um pouco com essa dúvida quando estava lendo, né? O que tem aqui que não tem que faz o Evgeny Onegin ser algo muito maior, né, na história da literatura mundial do que o Lord Byron, né? Que é um grande poeta, eu não estou descascando do Lord Byron, eu adoro o Lord Byron, é um dos meus poetas favoritos, sim, mas não dá para negar que é um poeta irregular, ele tem toda uma série de dificuldades, não é Dante, entendeu, gente? Enquanto que Pushkin é um pouco um Dante, da língua dele. E comecei a perceber que, assim, o Childe Harold é interessante porque ele tá olhando para fora, né? É um inglês que tá viajando na Europa, tá olhando para fora, tá
jogando as arbitrariedades dele no mundo. Então, é isso, ele vai para Portugal e ele detesta Portugal, entendeu? Ele detesta Portugal. Só que aqui, a Itália também, ele tem toda, ele cria uma visão da Itália que é importantíssima para você entender todo o século XIX italiano, né? Porque ele cria uma Itália, né? no Shadow Herald. Só que aqui, o Grande Tem é muito diferente. A gente não tem não tem um russo olhando, apesar de todos esses diálogos com o universo estrangeiro, etc., da literatura estrangeira, da literatura clássica europeia, apesar de tudo isso, ele não tá olhando para fora. Não é um poema sobre o olhar para fora, é um poema sobre a Rússia, no fim das contas, e a grande dificuldade do século XIX russo, que é esse momento de, ok, o que a gente vai trazer de fora, né? Como a gente vai assimilar esse mundo europeu que vai, entre muitas aspas, está na nossa frente, a gente está tentando chegar nisso, como é que a gente vai assimilar isso? O que a gente vai incorporar desse mundo? E é uma loucura, eu sinto, né? Posso estar falando uma arbitrariedade, mas a Europa, assim, a França, a Alemanha, foram jogados na Revolução Industrial, eles estavam naquele turbilhão e aquilo foi acontecendo e não teve um esforço intelectual, até teve, mas foi uma coisa muito mais forçada pelas consequências. No caso da Rússia, você tem um esforço intelectual e você tem uma mobilização muito forte da intelectualidade de se questionar e refletir sobre o que a gente vai assimilar dessa cultura europeia, o que a gente vai trazer para dentro, como isso pode se dialogar com o nosso universo, qual é o valor do nosso universo, o que tem de valioso na nossa própria cultura. E aí o que eu acho que no caso do Shadow Herald acaba às vezes sendo um pouco gratuito, acaba sendo um pouco inglesocêntrico, né, britanocêntrico, porque quando ele viaja para esses lugares, principalmente a Itália, a Grécia, são lugares pobres. A gente pensa, hoje em dia, tudo é Europa imperial, mas a Grécia não era imperial. No caso do Evgeny Onegin, você não tem isso. Você tem um pouco o inverso, né, de você olhar e você tá sempre se questionando a questão dos dicionários, dos produtos que o Evgeny Onegin passa na cara, importados, as peças de teatro que são traduzidas. Você tem sempre essa questão de refletir como assimilar essa cultura europeia, né? E eu acho que isso diferencia muito o Shadow Herald do Evgeny Onegin. O Evgeny Onegin acaba sendo muito mais profundo por causa disso, porque por mais que ele use muitos dos recursos do Lord Byron, por mais que ele dialogue, por mais que a figura do protagonista seja tão recalcada do Lord Byron, no contexto específico da Rússia, e nesse momento histórico tão crucial que o Evgeny Onegin está escrevendo isso, acaba tendo outro significado sendo russo, e acaba ficando muito mais profundo, mesmo universalmente mais profundo, porque ele acaba, enfim, tendo a oportunidade de refletir sobre questões mais profundas do que você encontra no Shadow Herald. Mesmo aquela passagem que eu falei do teatro, que é linda, né, de ele chegar no teatro e ele tá vendo não só as pessoas dentro aplaudindo, mas tá vendo a realidade das pessoas que estão em volta, né, os lacaios estão dormindo em cima das peles na chapelaria, eu acho. Tem essas imagens bonitas que ele vai costurando, né, e é muito bonito isso. Mas enfim, estou começando a esboçar essa interpretação. Pode ser que eu tenha errado completamente a aposta, né? Vamos ter que assistir todos os meus vídeos de leitura de Evgeny Onegin para saber. Se é que alguém vai assistir esse vídeo inteiro, duvido. Mas, enfim, estou começando a ficar com essa impressão. E é isso. Muito bem, vamos continuar. Já deve estar com 1 hora o vídeo, né? Paciência. Ele tá nesse momento de spleen, de tédio existencial. É legal. Ele tenta ler, ele tenta escrever. É bem legal o trecho que ele fala que ele tenta escrever. O Evgeny Onegin tenta em um momento sem saber o que fazer da vida dele, sem saber com que se dedicar. Ele decide tentar escrever, não funciona. O narrador comenta, entre aspas, assim, não entrou na classe atrevida de gente que julgar não convém, pois a ela pertence eu também, fecha aspas. Ou seja, ele não virou um escritor como eu, narrador. E logo depois que ele fecha um pouco essa descrição o narrador vai falar, e eu também passei por algo parecido. E aí depois dessa, até então você tem a impressão que o narrador e o Pushkin, que o narrador e o Evgeny Onegin são separados, tem aquela coisa, como eu disse, do Pushkin não quis escrever, ele desprezava as rimas, tudo mais, mas a gente vai ficar sabendo que aparentemente o Pushkin, o narrador,
conheceu o Evgeny Onegin em algum momento da vida dele. Apesar do Evgeny Onegin ser obviamente ficcional, você tem essa brincadeira de que ele diz que ele conheceu o narrador, o protagonista, e ele se identificou com ele. E aí nós temos duas estrofes bem importantes, que é a estrofe 45 e 46. Eu vou ler elas inteiras e a gente vai comentar com mais calma, que diz assim: como ele, já livre da agitação e do jugo daquela sociedade, fiquei seu amigo na ocasião. Gostei de sua personalidade, caráter único e inimitável, lealdade aos sonhos inabalável, inteligência cortante e fria, eu, irritação, ele, melancolia. Paixão para nós era jogo perdido, para os dois a vida era tortura, o coração uma câmara escura, e o cego destino, qual um bandido, nos aguardava a curva da estrada, dos anos jovens nossa alvorada. Estrofe seguinte: para quem vive e pensa, é impossível, vendo os outros, não sentir revolta. A sombra, a quem não é insensível, o espectro do tempo que não volta. Para um não existe encantamento, noutro, memória é bicho peçonhento, ou o remorso a alma rói e fere. Muitas vezes isso tudo confere à conversa certo encanto e graça. No início, o Onegin me incomodou. Depois, meu ouvido se acostumou à língua mordaz, à voz de pirraça, ao xiste acerbo, banhado em fel, e ao triste epigrama em tom cruel. Tem bastante coisa para comentar aqui. Para começar, o último verso é bem legal, né? Porque ele termina ao triste epigrama em tom cruel. E a gente volta para a estrofe 5, que também tem esse termo, esse mesmo termo que é epigrama. Não sei se tem isso no russo. Pode ser que esse verso, o termo seja ligeiramente diferente, etc. Não sei, não conheço o russo. Mas se for igual, como eu estou imaginando que seja, é bem interessante, porque você sente que já houve uma pequena, não sei se pequena, mas já houve uma mudança do personagem do Evgeny Onegin. No primeiro, na estrofe quinta, ele fala, né, o curto fogo dos seus epigramas que o Evgeny Onegin usa para seduzir as damas, né, para exercer esse lugar dele de dante, sedutor, etc. Já aqui, você já tem um lugar de rancor, né, não sei se de rancor, mas assim, de veneno, de amargura, né, o triste epigrama em tom cruel. Então, a impressão que dá é que daquele dia do baile até esse momento já houve uma pequena mudança na personalidade do Evgeny Onegin. Ele já se tornou um pouco mais desencantado com o mundo, ele já está mais próximo desse ideal do herói romântico melancólico, né? Mas muito bem. O legal dessas duas estrofes é que você tem um encontro, né, dessas duas figuras, o Pushkin, o próprio narrador, que dá para entender como sendo Pushkin, mas talvez não dê para entender tão bem como sendo Pushkin. Pode ser que esse narrador também tenha elementos aí que não são tão autobiográficos, não são tão facilmente, não sei, se alguém souber melhor disso pode comentar, mas tenho a impressão que talvez não seja tão esperto cair de cara e dizer que esse narrador é necessariamente o Pushkin de carne e osso. Me parece que tem entre aspas, um eu lírico, uma figura aí meio construída. Mas nessas estrofes o que a gente tem é uma descrição de sentimentos, ideias dos dois personagens que não são muito bem separáveis. Você não sabe exatamente se ele está falando do Evgeny Onegin ou está falando de si próprio. Os dois parecem que têm que se encontrar em algum ponto dessa história, desse poema, e tem aí um sentimento difícil de você separar. Tem horas que você sente que tem uma crítica, né, ao Onegin, né? A conversa, no início, Onegin me incomodou, depois meu ouvido se acostumou à língua mordaz, à voz de pirraça. Então você tem, enfim, é bem complexo o jogo assim, literário que está acontecendo aqui, porque você tem um encontro que no primeiro momento não foi um encontro total, havia essa separação entre as duas personagens, mas depois se tornou uma identificação pela parte do narrador com o Pushkin. Levando em conta aquilo que eu disse, que eu suspeito que há uma mudança também no Onegin, me parece que você tem uma mudança dupla, né? Tanto o personagem mudou, aquilo, no começo ele era mais encantado, depois ele se tornou mais crítico, mais desencantado com o mundo, quanto o nosso personagem, né? O nosso protagonista, que também parece ter feito uma mudança, né? No momento que ele conheceu o Onegin, ele não se encantou tanto, ele não correspondeu. Depois, repensando e com o tempo,
ele se identificou mais. A respeito dessa estrofe, tem um texto maravilhoso que dá para ler, não sei se maravilhoso é a palavra, mas um texto muito importante, que é o começo de um artigo que está reunido aqui no terceiro volume da Teoria do Romance, do Bakhtin, que é sobre a pré-história do discurso romanesco. O primeiro capítulo desse artigo, a primeira parte desse artigo, é inteira dedicada, não inteira, mas boa parte dedicada a essa estrofe, né? E o Bakhtin vai usar essa estrofe para elaborar toda uma ideia complexa sobre exatamente isso, esse lugar de heterodiscurso do romance, de como há uma diferenciação, mas enfim, é complexo, não tem como resumir o que o Bakhtin está dizendo, porque linguisticamente é bem sofisticado o que ele está dizendo. Mas ele tá trabalhando em cima desse diálogo que existe entre a voz do narrador e a da personagem, como parece que a voz do narrador está falando de dentro de um universo da voz da personagem, né? E você tem um momento de encontro entre as duas coisas. Ele vai comparar isso com outras passagens do poema em que você tem uma diferenciação mais clara entre o que o narrador está dizendo e a visão daquele personagem, de outro personagem específico, né? Que vai aparecer no segundo capítulo. Mas enfim, uma dica se você estiver lendo o Evgeny Onegin, ir atrás desse artigo, porque eu achei bem esclarecedor, eu achei bem interessante. Muito bem, e eles têm esse momento de encontro, e tem um momento bonito, né, que eles descrevem quando eles estão no rio, na frente do rio Nieva, e do nada, essas são as estrofes 47, 48, do nada, sem nenhuma explicação, tem uma digressão maluca e inesperada para a Itália. E a Itália é onde o Pushkin aparentemente nunca esteve. Uma descrição super literária, super calcada no Childe Harold mesmo, e também dos conhecimentos que o próprio Pushkin tinha de literatura italiana. Tanto que ele fala pouco antes sobre as oitavas do Torquato, que na estrofe anterior parece que são, enfim, o tom musical que faz ele entrar nesse devaneio romântico italiano. Achei uma estrofe muito bonita. Ondas do Adriático, águas do Brenta, hei de vê-las de novo um dia, e, com a inspiração que me acalenta, ouvirei sua voz de magia. Para os netos de Apolo ela é sagrada, eu a conheço, me foi mostrada pela lira de Albion orgulhosa. Isso é uma referência justamente à poesia romântica inglesa. Gozarei com volúpia sequiosa, numa gôndola às escondidas, a dourada noite italiana, com uma jovem veneziana, ora falante, ora emudecida, e meus lábios provarão o sabor da língua de Petrarca e do amor. E enfim, a gente tem essa estrofe linda sobre a Itália. Eu achei divertido porque parece que o Pushkin nunca esteve na Itália. E eu acho que só alguém que nunca esteve na Itália, tudo bem que tem todo esse lugar literário, diria isso sobre as águas do Brenta, né? Águas do Brenta, ó águas do Brenta, inspiração que me acalenta. Porque eu estive o mar Adriático você vê de Veneza, né? O que ele tá falando daqui é de Veneza, entre muitas aspas. Mas o mar Adriático é o mar que banha Veneza, né? E que chega na laguna veneziana. As águas do Brenta é o rio que é mais próximo de Veneza, que tem todas as vilas maravilhosas do Paládio, etc. Mas assim, não é um rio particularmente bonito. Assim, é bem um córregozinho, assim, um riozinho simpático, mas assim, nada de especial. Só que ele tem esse lugar literário maravilhoso, né, a Riviera do Brenta. Enfim, eu fui lá, eu visitei, eu tinha uma amiguinha, quando eu fiz o intercâmbio na Itália, que morava lá. Ela me levou para conhecer a cidade dela, uma cidade minúscula, chamava Stra. Tinha um palácio maravilhoso, né, uma vila maravilhosa, não era do Paládio, mas tinha uma vila enorme, a Vila Pisani. Enfim, e aí eu li isso aqui e eu achei engraçado, assim, porque claramente o Pushkin não foi pro Brenta, porque se ele fosse, ele não ia falar do Brenta no poema, porque não tem nada de muito especial na Riviera do Brenta. Mas enfim, e aí nós temos a estrofe seguinte, e para entender a estrofe seguinte, você precisa saber que o avô do Pushkin não era russo, ele era da Etiópia, e ele foi levado até o czar Pedro I, recebeu um título de nobreza, que é o Gannibal, e é bonita essa estrofe também, muito bonita. Ela dialoga um pouco com as imagens do mar e toda aquela coisa que a gente tinha visto nas estrofes dos pés, né? Vou ler ela também. Ninguém tá assistindo o mesmo vídeo, então foda-se, vou ler o que eu quiser. Estrofe 50. Quando virá minha liberdade? Vem, é hora, eu vago à beira-mar.
eu aceno as velas até tarde, esperando o tempo melhorar. Na tormenta, com as ondas em luta, no vai-vem da correnteza bruta, quando sairei livre mar afora? Basta a praia maçante, já é hora de deixar esta terra doentia, e no encrespado mar do sul, na minha África, ao céu azul, ter saudades da Rússia sombria, lá onde eu sofri, onde eu amei, onde meu coração enterrei. Achei lindo isso também, lindo. Essa ideia dele desejar sentir saudades um dia no lugar que ele está. Achei brilhante. Parecia uma coisa assim que você vê muito, né? Esse lugar do exílio. A gente vê um pouco na nossa cultura brasileira, né? A gente tem uma coisa que, enfim, sou uma nota familiar aqui. Não sei descrever muito bem, mas sei lá, Sabiá do Tom Jobim. Parece uma coisa meio assim, sabe? Achei lindo. E é isso, tem essas digressões do nada, aí volta o Onegin de malas prontas. Os dois parece que estavam planejando uma viagem, né? Essas estrofes, no fim das contas, são como eu queria ter viajado, mas não fui, etc. Mas não aconteceu a viagem, porque morre o pai do Onegin, e logo na sequência morre também o tio do Onegin. E aí, o final do canto, você tem a ida do Onegin pro campo, onde está o tio, e a gente volta pro começo do poema, né, que estava lá em aberto desde sei lá quando, parece que dava a impressão justamente daquilo, né, que o Pushkin tinha esquecido do começo do poema, que começou com o tio, o cara esperando o tio morrer, onde está o tio, não sei o quê, e aí de repente fica-se sabendo que morreu o pai, e logo depois, um dia cumpriu-se sua sorte, o capataz lhe deu um bilhetinho, o tio estava à beira da morte. Enfim, e ele vai até lá, tal, até o campo. O nosso querido Evgeny Onegin não tem uma relação lá muito profunda com a mata, com o campo, com a natureza. E novamente aqui você volta àquele lugar que eu já estava começando a esboçar, que é essa relação entre a Rússia, entre a nossa Rússia, o nosso mundo e o exterior, né, e a Europa. O Evgeny Onegin está do lado da Europa, aparentemente, né, ele tem todos esses produtos, tal. Quando ele chega no campo, ele não se interessa muito, ele sente aí um tédio, perderam a graça, o morro, a mata, perderam a graça. Depois, pior, até davam sono. Depois viu que, mesmo sendo dono, o mesmo tédio no campo reinava. Enfim, e aí é engraçado porque o narrador se sente no lugar de defender, falar, não, isso é o Evgeny Onegin, eu gosto do campo, eu acho legal. Ainda assim, tem uma coisa que o Nabokov fala, que eu acho importante falar, que essa descrição ainda da natureza ainda é muito idealizada, ainda é muito calcada em formas, em lugares comuns do século XVIII, principalmente, esse arcadismo, entre aspas, essa descrição da natureza que não tem ainda muito o diálogo com a natureza russa, de fato. É muito diferente de quando a gente for ler de quando eu li o nosso querido Turgenev, que realmente é um autor que parece estar realmente descrevendo a Rússia, é muito diferente. A descrição que ele faz dos campos, das matas, dos bosques, são um pouco mais genéricos, e eu sinto um pouco mais calcados, assim, numa coisa que não é particularmente russa. No fim das contas, o poema é um pouco sobre, em todas as estrofes, sempre tem um pezinho dessa questão de como entender a Rússia nesse poema. Muito bonito isso. E aí uma coisa legal, que a partir da estrofe 61, são as estrofes finais do canto, ele já está terminando, 51, a gente vai ver uma desculpa a partir dessa desculpa do Pushkin de separar do narrador, e falar, não sou esse narrador, ele inclusive ele vai falar do Charles Haddon, né, que ele fala assim, não repita a heresia desprezível de que tomei a mim por modelo, como fez Byron sem escondê-lo, como se ao poeta fosse impossível escrever sobre os outros aqui, em lugar de só falar de si. Porque no Charles Haddon, o Lord Byron vai dizer que o Charles Haddon não é ele, mas todo mundo sabe que o Charles Haddon é 90%, 99% o próprio Lord Byron. Ele tem uma dedicatória, isso fica muito claro na dedicatória do quarto canto do Charles Haddon, antes dele ir para a Itália. E aqui o Pushkin está dizendo, não, eu não sou o Evgeny Onegin, somos pessoas diferentes. Só que tem isso, né, que eu estava falando, de que essa diferença nem sempre é muito, muito clara. E aí, a partir disso, ele vai entrar numa mini poéticazinha, né, do fazer poético dele próprio. Ele vai falar assim,
Muitas vezes meus amigos me indagam, estou parafraseando, muitas vezes meus amigos me indagam quando veem meus poemas sobre amor e perguntam em quem está inspirado, em quem foram inspirados esses versos. E aí na estrofe 58 vai dizer assim, entre aspas, de quem o olhar arrebatador que premiou com carinho e afeto o seu canto doce e sonhador? Quem é do seu verso o amado objeto? Não é ninguém, meus amigos, eu juro. O que provei foi o triste, mas puro desassossego do amor louco. Feliz quem compõe com tão pouco rimas febris, pois em dobro abriga o delírio da poesia, a marca de quem segue os passos de Petrarca. Pois os tormentos na alma mitiga e alcança a glória uma só vez. Mas tolo e mudo o amor me fez. Passa o amor, a musa aparece, faz-se claro o escuro pensamento, busco o fio mágico que entretece os sons, a alma e o sentimento. Escrevo e a angústia vai se afastando. Já a pena não fica desenhando cabeças a um pé feminino entre versos sem rumo, rima ou tino. Na cinza a chama não vai arder, sem lágrimas ainda me aflijo, mas a tormenta todo vestígio já vai na alma desaparecer. Escreverei com afinco, entretanto, um poema de 25 cantos. Enfim, ele promete que vai escrever um poema de 25 cantos, mas não escreve, são 8 cantos. Precisa ver se realmente o Pushkin tinha a intenção de escrever tudo isso, ou se é um pouco da boca para fora. Me parece que é um pouco da boca para fora. Não me parece que é tão verdade que ele quis escrever tanto assim, mas não sei. Agora, dessas estrofes, o que dá para dizer assim, me parece que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, está perguntando assim, quem você se inspira para fazer isso? E aí ele responde assim, eu não consigo, no momento febril da paixão amorosa, escrever. Aquilo não rola para mim, são coisas diferentes. Nesse momento do desassossego do amor louco, tolo e mudo o amor me fez. Ele não tem a capacidade de imediatamente verter em versos os sentimentos que assolam ele. Quem compõe com tão pouco rimas febris, né? Então, enfim, feliz quem consegue fazer o oposto. E aí ele diz, né? Passa o amor, a musa aparece, ou seja, faz-se claro o escuro pensamento. Depois que passou o amor, depois que a emoção foi vivida, aí sim ele consegue reestruturar aquilo e transformar aquilo em poesia, né? Ele fala, busca o fio mágico que entretece os sons, a alma e o sentimento. É bonito isso, porque ele está valorizando os sons, né? O aspecto da poesia é que são os sons também, não é só o conteúdo e a ideia e a expressão do pensamento. Tem uma arte de fazer o verso do som que não diz respeito ao sentimento, que é uma lógica própria, né? E no ato de fazer isso, escrevo e a angústia vai se afastando. Já a pena não vai desenhando cabeças um pé feminino. Entre versos sem rumo, rima ao tino. Isso é um pouco mentira, porque aparentemente, sim, ia desenhando várias coisas enquanto ele ia escrevendo. Tanto que tem essa edição maravilhosa, tem os manuscritos originais, é bem bonitinho. Com os rabisquinhos que ele ia fazendo, enfim, bem legal. Mas ele diz que não fazia. Na cinza a chama não vai arder, sem lágrimas ainda me aflijo, mas da tormenta todo vestígio já vai na alma desaparecer. Então é isso, né, de como o fazer poético, né, o fazer artístico não é expressão pura do sentimento, é uma recriação, é quase como se ele fosse um ator que estivesse interpretando a própria vida dele e reestruturando isso e colocando isso na própria lógica da poesia, né, que não é a lógica da expressão dos sentimentos, é uma lógica que tem suas regras próprias e sua arte própria, etc. E aí no último verso, no último estrofe, finalmente estamos acabando, você tem um pouco a despedida desse primeiro capítulo e o que a gente chamaria em italiano, eu não sei qual é a dispensa do poema, né, o que se chama em italiano de congedo. É uma coisa que o Ovídio faz muito, eu estava falando do Ovídio, mas ele faz muito isso, né, cadê o Ovídio? Sei lá onde é que eu larguei o coitado do Ovídio. Principalmente dos poemas de Ovídio, assim, mandar o poema para alguém e mandar como se o poema fosse um mensageiro, né? E ele termina o primeiro canto fazendo isso, né? E, enfim, eu achei muito ovidiano esse final do canto, tanto que eu achei divertido, porque ele faz a referência do Ovídio dos poemas do êxtase, mas esse final parece o final de um dos poemas do exílio do Ovídio, né? Vou ler também a última estrofe, que também é bem bonita. Já fiz o plano, já tenho o título. O nome do herói guardo para mim.
mas por ora o primeiro capítulo deste romance chegou ao fim. Reli com rigor o início da obra. Contradições aqui tem de sobra, mas a corrigi-las não me atrevo. Pagarei à censura o que devo, darei com pasto aos jornalistas os frutos duros da minha lida. Vá, minha criação recém-nascida, para as margens do Nieva e resista, até ganhar-me o tributo da glória. A intriga, o insulto e a palmatória. Enfim, isso é um lugar comum da poesia clássica, né, de você, enfim, colocar as suas expectativas para os poemas. O Ovídio, o Horácio fazem isso, o final das Metamorfoses do Ovídio é exatamente isso, né, que ele prevê a última metamorfose do livro, que vai ser a consagração eterna dele. Só que aqui você tem o oposto novamente, né? Você tem a palmatória, né? Aquilo vai dar para ele de presente não a eternidade e a glória, vai dar para ele dor de cabeça. Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre o primeiro capítulo de Evgeny Onegin. Eu não sei se esse vídeo funcionou, gente. Eu tentei, eu me diverti. Não sei se ficou inteligível. Comentem se alguém assistiu inteiro. Comentem. Não sei se faz sentido assistir esse vídeo sem ter lido o poema ou sem ter a cópia do volumezinho do poema. Vou colocar o link para comprar na Amazon, etc e tal, mas etc. E é isso, vamos ver. Dependendo da recepção, se vocês gostarem, eu faço os próximos no clube de membros, porque novamente são vídeos que não dão muito trabalho, não dá pra... Sei que é caro, tem que assinar pra assistir vídeo, mas assim, não dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Eu já estou sem voz, inclusive. E assim, não vai ter engajamento, ninguém vai clicar pra ver esse vídeo. Eu não sou especialista, não estou lendo traduzido, não tenho... Tudo que eu estou fazendo aqui é uma grande Zé por viagem, né? Um pouco os meus palpites, impressões, e como eu me diverti lendo. E um pouco um diário para mim mesmo, né? Também. Quando eu for reler, eu posso assistir o videozinho para lembrar o que eu achei de cada parte. Não sei. Tô exausto, gente. Exausto. Me falem aí o que vocês acharam. Fez sentido esse universo de esquema e tal? Funcionou, não funcionou? Eu vou tentar colocar os textos das estrofes que eu citei quando eu for editar o vídeo. Me digam se funcionou isso também. Eu espero, e eu tenho que falar isso, assim, que eu não tenha problemas de direitos autorais fazendo isso, tá? Não é a minha intenção reproduzir o poema e, enfim, de qualquer modo, e contra como é que fala? Já esqueci como fala qualquer coisa, gente, eu tô exausto. Sei lá, a integridade intelectual, o patrimônio, a obra intelectual do tradutor, etc. Vou fazer isso só para dar para acompanhar o vídeo. Espero que ninguém entenda isso como uma ofensa. Se for o caso, eu dou um jeito de editar e tirar. É isso. Espero que ninguém que conheça a Rússia e conheça bem essa obra assista e veja o tipo de atrocidade que deve ser falado. Fiz o meu melhor, assim, li os comentários e tudo mais, mas assim, é isso, eu me empolguei muito lendo e tentei me divertir. Tenho que fazer estudante também, estou me preparando emocionalmente, porque vai ser muito difícil, vai ser um surto. Se você me assinou a área de membros, ou se não assinou, lá tem um videozinho sobre o Catulo. Eu fiz isso com um poema do Catulo, que eu consegui ler no latim, então é mais seguro e tal. É um poema de 19 linhas, então deu tempo de ler com calma e me aprofundar sobre tudo. Bem, é isso. Me digam o que vocês acharam, comentem, pelo amor de Deus, se inscrevam, compartilhem, sei lá, essas coisas todas que as pessoas falam. Vou dormir agora, tô exausto.